Olá pessoal, tudo bem? Mais uma sessão de respostas aqui da nossa promoção Edilson Vitorelli Mito Concursos, perguntas e respostas do novo CPC. O Rafael Lima me pede para comentar sobre a polêmica das condições da ação no novo CPC. Rafael, condições da ação são um problema desde que foram inventadas por Liebman lá na década de 70. As condições da ação sempre foram uma categoria altamente polêmica na doutrina brasileira. Por quê? Porque as condições da ação são intermediárias entre pressupostos processuais e mérito. Elas são meio híbridas. A doutrina nunca concordou muito bem sobre em que ponto, em que local do espectro teórico a gente deve colocar essas condições da ação. Quando o velho CPC foi aprovado, você se lembra bem, nós tínhamos três condições da ação: a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Essa terceira, então, era a mais polêmica das polêmicas. Muita gente dizia que essa condição da ação não existe, até porque o próprio Liebman, em edição subsequente de seu livro, ele que foi o inventor desse negócio, diz que de fato essa terceira condição da ação não existe. E aí manteve apenas duas: a legitimidade, ativa e passiva, e o interesse de agir. Isso é uma celeuma doutrinária sem solução há muitos anos. Há quem diga que condição da ação não existe. O professor Fred Didier Júnior, por exemplo, vai dizer que não existe condições da ação. Ou as condições da ação são resolvidas como pressupostos processuais, ou elas são resolvidas como mérito. Quer dizer, não existiria esse híbrido entre condições da ação e mérito. Então ele dilui essas duas categorias, essa categoria nas outras duas. Há quem diga, entretanto, que as condições da ação existem e cumprem um papel. O que fez o novo CPC em relação a isso? O novo CPC não utiliza mais a expressão condições da ação. Se você agora abrir o site do Planalto, der lá um localizar condições da ação ou condição da ação, você não vai achar essa expressão no código. O velho usava. Então, houve quem dissesse: não existem mais condições da ação. Entretanto, se você for lá no artigo 17, lá no artigo 17 está escrito: para demandar em juízo é preciso que o autor tenha legitimidade e interesse, demonstre legitimidade das partes e interesse. Quer dizer, é o conteúdo das condições da ação. Então, outros autores dizem: não mudou nada. A questão é que o código não utiliza mais uma expressão que era polêmica, mas legitimidade e interesse continuam sendo essenciais para o ajuizamento de ações. Logo, existem condições da ação, ainda que o CPC não faça uso da expressão condições da ação. Uma coisa é certa: a possibilidade jurídica do pedido não existe mais. Essa você não deve mais usar. Você não deve, por exemplo, se você estiver elaborando uma contestação, apresentar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Isso hoje é de má técnica. Isso não existe mais. Agora, quanto ao interesse e à legitimidade, você vai ter posições doutrinárias nos dois sentidos. Você pode tratá-los como condições da ação, ou você pode tratá-los como categorias pertencentes, ora a pressupostos processuais, ora a mérito, dependendo do que você está analisando. Dependendo, inclusive, do momento processual em que essa análise é feita, de acordo com a chamada teoria da asserção. O que eu acho, para a gente concluir? Eu acho que as condições da ação são uma categoria útil e que continuam existindo no novo CPC em relação ao interesse e à legitimidade. Por que eu acho útil essa categoria? Pelo seguinte: quando a gente analisa pressupostos processuais, a análise dos pressupostos processuais independe do direito material. Por exemplo, se eu analiso se as partes são capazes ou não são capazes, se elas têm ou não têm advogado, se existem ou não existem nulidades no processo, todo o rol de pressupostos processuais é passível de análise independentemente do direito material. Eu sempre digo aos meus alunos que se os pressupostos processuais fossem um verbo, eles seriam um verbo intransitivo, porque você não tem que perguntar em relação a quê. Ou o sujeito é capaz ou ele é incapaz, não existe em relação a quê. Já as condições da ação, o interesse e a legitimidade são transitivos.
eles só fazem sentido em relação a um direito material. Você tem interesse de agir em relação a um determinado direito. Você tem legitimidade ativa ou passiva em relação a um determinado direito. Então, essa diferença, me parece, é impossível de ser conciliada entre o interesse, entre as condições da ação e os pressupostos processuais. Por isso que eu acho que, ainda que na prática isso possa não fazer diferença, didaticamente, para efeitos de análise, os pressupostos processuais, o método de análise dos pressupostos processuais é diferente do método de análise das condições da ação. Por isso eu continuo separando interesse e legitimidade e continuo considerando-os como uma categoria à parte. Se você quiser, você pode continuar falando em falta de interesse de agir e ausência de legitimidade ativa ou passiva, sem falar em condições da ação. Porque o que é certo, sem sombra de dúvida, é que para demandar em juízo ainda é preciso ter interesse e ainda é preciso ter legitimidade. Para além disso, o que nós temos é debate acadêmico com pequena repercussão prática. Um abraço e até a próxima.